Olá, amoras! Meu nome é Marília da Hora. Eu estou aqui para passar o tempo e falar um pouco sobre literatura negra com vocês. O romance de hoje é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Vamos analisar o romance, mas antes vamos falar um pouco sobre quem é Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, ela foi várias coisas. Ela foi a primeira escritora brasileira, a primeira romancista negra também, foi ela. Ela foi a primeira a escrever um romance abolicionista, a primeira mulher a conquistar um cargo público como professora primária, a primeira mulher a construir uma escola mista no Brasil, que durou pouco tempo porque o Brasil ainda não estava preparado para receber uma escola mista, de educação com meninos e meninas junto. Escritora, contista, poeta. O seu romance Úrsula, ele foi publicado a primeira vez em 1859 e só veio a ser reeditado em 1975. 116 anos depois. E aí, precisamos problematizar. Por que será que um livro de uma mulher negra só veio a ser publicado, a ser reeditado 116 anos depois? Lembra sobre, logo nos primeiros vídeos, que eu falei a vocês sobre a questão do epistemicídio? Será que o livro abolicionista de Joaquim Manuel Macedo deixou de ser lido nas escolas ou de ser publicado? Será que os poemas de Castro Alves deixaram de ser publicados? Deixaram de ser estudados? E por que será que um livro abolicionista de uma mulher negra foi, São todas essas problematizações que nós devemos fazer. Mas a questão editorial, de publicação, de circulação, são outros vídeos, porque é complicado falar sobre essa questão, sobre esse racismo editorial, e principalmente quando falamos sobre mulheres negras. Conceição Evaristo, no seu livro Poncia Vicêncio, ela vai falar um pouco sobre essa questão. Ela vai dizer que o seu primeiro livro, esse romance, Poncia Vicêncio, ele foi publicado pela primeira vez com finanças próprias, porque nenhuma editora queria aprovar o seu romance. E aí ela vai falar sobre essas questões, Ela vai dizer assim: se para algumas mulheres o ato de escrever ele está atribuído a um sentido político, enquanto a afirmação de autoria de mulheres diante da grande presença de escritores homens liderando numericamente o campo das publicações literárias, para outras esse sentido é redobrado. O ato político de escrever vem acrescido do ato político de publicar, uma vez que, para algumas, as oportunidades de publicação, o reconhecimento de suas escritas e os entraves a ser vencidos não se localizam apenas na condição de autora ser inédita ou desconhecida. Não só a condição de gênero vai interferir nas oportunidades de publicação e na invisibilidade da autoria dessas mulheres, mas também a condição étnica e social. O que é que a gente consegue perceber pela fala de Conceição Evaristo? Que independente de já existe um problema em ser mulher, em publicar sendo mulher, mas sendo mulher negra, essa questão vai dificultar mais ainda, vai ser uma dificuldade dobrada. Se a gente for analisar a ABL, a Academia Brasileira de Letras, que a própria Conceição Evaristo, ela tentou concorrer a uma vaga, a uma cadeira, e não conseguiu, mesmo com a participação popular, querendo que ela fosse, uma das imortais,
não ocorreu. E ela seria a primeira mulher negra a entrar na ABL. E se a gente perceber, são 39 acadêmicos, 39 imortais e somente 5 mulheres, todas brancas, e um homem negro dentro da academia. Então a gente percebe aí como o gênero e a raça, eles perduram, né? Para você conseguir qualquer coisa no Brasil, aliás, né? E a gente consegue ver isso também dentro da Academia Brasileira de Letras, das publicações, né? Estamos aí com vários exemplos. Mas vamos passar para a sua obra. Na obra de Maria Firmina dos Reis, tem uma característica, tem as características do romantismo. No caso do livro Trovas Burlescas, do vídeo anterior, a gente percebe que as Trovas Burlescas, o poema de Luiz Gama, apesar de ser do século XIX, ele não tem as características do romantismo. Ele está muito mais para o barroco, tem mais características do barroco do que do próprio romantismo. E isso é legal, porque a gente percebe que o romantismo, ele não só faz parte do século XIX. O romantismo está em todos os séculos. Acontece que no século XIX foi onde ele mais se destacou. Então, quando a gente estuda as histórias literárias, que a gente estuda por época, né, por tempo, não significa que só existia naquela época, mas sim porque ele tinha mais destaque, né? E das características do romantismo, no romance de Maria Firmina dos Reis, tem uma característica bem marcante, que é a adjetivação, né? Tudo é lindo, é maravilhoso, o sol, se é para falar que tá nascendo o dia, os orvalhos, o horizonte, né? Eu pulo essa parte, porque eu não gosto, tá? Tem gente que gosta, mas, sinceramente, leva 1 hora para dizer que o sol nasceu, né? E isso é uma característica do romantismo. A parte, essas características não é muito bem o que eu quero avaliar, né? Nós vamos avaliar mais a parte social do romance. E ela é maravilhosa nesse ponto, já começando no prólogo, porque ela já vai trazer uma questão de gênero, né? Por ela ser mulher. E ela faz um texto, uma ironia, né? Sobre isso. E eu vou ler para vocês o que ela vai dizer, né? O que ela diz. Que ela diz assim: me leia, mesmo eu sendo mulher, né? E uma curiosidade, né? Porque o primeiro livro de Firmina, ela não assina com o seu nome, né? Ela assina como uma maranhense. E aí, quando o jornalista Horácio de Almeida, que consegue achar o primeiro romance dela e fazer uma facsimilar, né? Ele vai procurar quem é essa maranhense, e ele descobre que é Maria Firmina dos Reis, né? E aí ela vai dizer assim: sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seu país. E pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. O que ela quer dizer? Que no Brasil, nessa época, né, a maioria dos escritos da literatura são literatura francesa, né, inglesa. Nessa época,
os pesquisadores, eles escreviam seus artigos em língua francesa, né? Iam para os Estados Unidos para saber principalmente sobre a questão da eugenia. E aí ela diz: eu, uma mulher que só sei a minha língua, né? Pouco sei. Isso ela está ironizando, né? Obviamente que ela está fazendo, eu acredito, né? Que ela está dizendo assim: olha, nós mulheres também escrevemos, né? Mas eu sei, vamos na humildade, vamos deixar vocês intelectuais lerem. E a gente vai perceber o quê? Que o seu romance, ela está escrevendo para uma sociedade de elite. Por que ela está escrevendo para a sociedade de elite? Primeiro que o romance, ele vai falar sobre uma mocinha que está precisando de ajuda e que vai ter o herói, né, que vai salvá-la. Mas você percebe que esse contexto de mocinha e herói, apesar de ser a história principal, ela está meio que coadjuvante, porque no próprio romance ela vai dar voz a alguns personagens negros, né? O que é surpresa isso dentro do romance, porque esses personagens, eles vão problematizar essa escravidão, o seu lugar de escravidão. Eles vão contar a sua história, né? Qual é a sua história, a sua origem. E aí, para quem lê no século XIX, esse tipo de romance, né? Vai ficar, meu Deus, como assim? E vão ter várias partes dentro do romance que você vai perceber que é de chocar. Realmente vai chocar. E ela junta também a questão do cristianismo, né? Do ser cristão. Como você, cristão, é a favor da escravidão? Isso não cola direito, né? Ela vai colocar todas essas questões também em pauta, né? E aí a gente vai começar a analisar o que ela fala sobre os negros, né? E aí tem uma parte do livro que ela vai nos dizer assim: o homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. Quando a gente lê isso, né, esse texto, a gente pensa, putz, né? A gente vai imaginar quem é esse personagem, quem é esse homem nobre, né, que conta com 25 anos, né, tem um coração bem formado. E aí logo depois ela coloca: o sangue africano refervilha-lhe nas veias. Então, veja bem, isso não faz parte do homem negro, no século XIX pelo menos. Tudo bem que hoje realmente, quando a gente vai falar sobre os personagens negros dentro da ficção ou da literatura, eles são bandidos, eles são os malfeitores, tal. Mas aqui no século XIX piorou. E aí ela está dizendo que esse homem negro, ele é virtuoso. Então, quando alguém dessa época pega esse texto para ler, né, começa a falar, você já começa a imaginar um homem branco, e ela diz, logo depois: o sangue africano refervilha ali nas veias. Sabe? Choca. Ela está dizendo que o homem negro, ele também pode ser nobre. E aí já vem a parte também da questão do cristianismo, né? Que ela se coloca assim, ela coloca no texto assim: Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama o teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante?
aquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão. Ou seja, ela está aqui dizendo que o negro escravizado, ele é livre no seu país. Ele é nosso semelhante, ele é nosso irmão. Então, como é que a gente pode concordar com a escravidão, né? Isso dentro do romance. E nesse caso aqui, é o narrador, né, que está falando isso para o leitor. Dentro do romance, né, existe Úrsula, que é a protagonista, que é a mocinha, e Tancredo, que é o herói, né, que é salvo por Túlio, né, um negro escravizado, e ele, por gratidão, alforria Túlio. Mas Túlio também se sente muito grato por Tancredo ter alforriado ele, né? E, na realidade, a maioria do romance vai se passar mais com Túlio, né? Do que entre Úrsula e Tancredo. E isso é bem legal. E tem uma parte que Túlio, ele vai falar com a Preta Susana. E a Preta Susana, ela é uma das melhores personagens que tem dentro do romance, pelo menos pra mim, né? E ela tem um capítulo só para ela, só para Preta Susana, né? E ele tá conversando com Preta Susana. Preta Susana foi quem sempre cuidou de Túlio. E nessa conversa, né, ela pergunta: onde vais, Túlio? E Túlio diz que vai acompanhar Tancredo. E aí, nessa de que ele vai acompanhar Tancredo, né, vai deixar a casa grande, que não é uma casa grande, né, que é a casa de Úrsula, mas da mulher branca, para acompanhar Tancredo, o homem branco. E aí, Preta Susana diz: que te adianta trocares um cativeiro por outro, né? Sair do trabalho de uma branca para ir acompanhar o branco, ajudar outro branco, né? E sabes tu se aí o encontrará melhor? Olha, chamar-te-ão, talvez ingrato, e eu não terei uma palavra para defender. Ou seja, vai dizer que ele é ingrato por deixar a casa, que ele era escravo, né? Foi Tancredo que alforriou, mas vai continuar sendo, né, ajudando o branco, vai ser o braço direito do branco, né? Então não tem como defender ele, né? Mas na realidade o que Preta Susana está aqui dizendo é que você vai sair de trabalhar para um branco para trabalhar para outro branco. E aí Túlio diz assim: não troco cativeiro por cativeiro, oh não, troco escravidão por liberdade, por ampla liberdade. Veja, mãe Susana, se devo ter limite à minha gratidão. Veja se devo ou não acompanhá-lo, se devo ou não provar-lhe até a morte o meu reconhecimento. Que reconhecimento, gente? Que reconhecimento? De alforria? Se ele era para ter a sua liberdade de qualquer jeito, né? Então Túlio tá meio... ele não sabe o que é liberdade. E aí, Preta Susana vai dizer: tu livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana, abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és já livre? Mas aí Túlio diz: iludi-la? Respondeu ele, rindo-se de felicidade. E para quê, mãe Susana? Graças à generosa alma deste mancebo, nesse caso ele está falando de Tancredo, né? Sou hoje livre. Livre como um pássaro, como as águas, livre como os éres na vossa pátria. Livre como você era na vossa pátria. Ele está dizendo que não está iludindo mãe Susana, né? Que ele realmente já está aforreado e que ele é livre, como mãe Susana era na África, na sua pátria.
E aí mãe Susana, né, se aflige, óbvio, né, e começa a chorar, né, se lembrando da África. E essa é uma das melhores partes do romance, porque ela vai dizer para ele o que é liberdade, o que realmente é liberdade. E aí ela vai se remeter ao que ela vivia na África, quem ela era, como ela conseguiu seu marido. Ela teve uma filha, né? Eles viviam da colheita, era tudo muito lindo, até chegar o caçador, né? E matar seu marido. Ela conta como acontece a sua vinda ao Brasil. É uma parte muito emocionante do livro e é triste e lindo ao mesmo tempo, mas para ela explicar para Túlio que ele não é livre. E para finalizar o capítulo da Preta Susana, tem uma questão que na maioria dos livros de literatura negra tem, que é a relação entre os mais novos e os mais velhos. E nessa relação existe a questão de sempre que se termina um conselho, uma conversa entre o jovem e o mais velho, existe a questão da bênção. E você vai encontrar esse respeito, essa questão de ouvir o mais velho, essa sabedoria na maioria dos livros de literatura negra, né? E essa parte vem escrita assim no romance de Úrsula. Túlio ajoelhou-se respeitoso ante tão profundo sentir. Tomou as mãos secas e enrugadas da africana e nelas depositou um beijo, né? A bênção. A velha sentiu e 2 lágrimas de sincero enternecimento desceram-lhe pela face. Ergueu então seus olhos vermelhos de pranto e arrancou a mão com brandura e, elevando-se sobre a cabeça do jovem negro, disse-lhe tocada de gratidão: vai, meu filho, que o Senhor guie os teus passos e te abençoe como eu te abençoo. Né? Depois de toda a conversa que ela tem com Túlio, existe esse final, né? De que ele vai seguir seu caminho, pede a bênção e é abençoado por ela. Dentro do romance, ainda tem o encontro de Túlio com Pai Antero, né? Um outro escravizado vindo de África. E Pai Antero, ele tem o vício do alcoolismo, onde Túlio, ele chega a julgar Pai Antero. E aí há um diálogo entre eles, falando sobre essa questão, né? E eu acredito que a questão do alcoolismo entre os escravizados, ele era bem falado naquela época, né? Existia até uma máscara em que os donos, eles usavam nos escravizados que tinha o vício do álcool, para que eles não bebessem mais. E aí Túlio, ele vai julgar essa questão do vício de Pai Antero, e Pai Antero, ele diz assim para Túlio: pois bem, continuou o velho, no meu tempo bebia muitas vezes, embriagava-me, e ninguém me lançava isso em rosto, porque para sustentar meu vício não me faltavam meios. Trabalhava e trabalhava muito. O dinheiro era meu, não esmolei, entendes?
perfeitamente, retorquiu Túlio, fingindo sorrir-se. Pois ouça-me, senhor conselheiro. Na minha terra, há um dia em cada semana que se dedica à festa do fetiche. E nesse dia, como não se trabalha, a gente diverte-se, brinca e bebe. Oh, lá então é vinho de palmeira, 1000 vezes melhor que cachaça. E ainda que tiquira. E é isso, é o pai Antero também contando a sua história de como era lá em África, né? Como ele vivia, existia festa, ele trabalhava, ele tinha o seu próprio. Então, tem essa questão para dizer assim, olha gente, olha leitor, essas pessoas aqui, elas tinham uma outra vida lá na África, né? Elas foram retiradas de suas vidas e vieram para cá escravizadas. Não tem porquê, né? Então, o livro é muito bem detalhado sobre essa questão da vida dos negros escravizados, né? E essa questão de que, assim, gente, Túlio, né, que nesse momento é o único negro alforriado, né? Mas o que ele vem passando, né, por causa de acompanhar Tancredo, né? O que ele passa, né? No final, ele tem o mesmo final que Tancredo. E dentro desse livro, dentro desse romance que eu tenho, ele vem acompanhado de um conto, né? O conto A Escrava, né? Firmino tinha vários outros contos, mas esse foi A Escrava que veio nesse romance. E no conto A Escrava é uma mulher branca da sociedade que vai contar a história do que ela viveu com uma escrava fugitiva, né? Como ela conta sobre isso. E ela fica muito emocionada e, né, não é a favor, né, disso. E é interessante porque ela vai questionar, ela tá numa festa, né? Essa festa onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, né? E aí ela vai entrar em diálogo com essas pessoas. E aí o narrador, né, do texto, do conto, vai dizer assim: admira-me, disse uma senhora, de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. Ou seja, essa mulher já está colocando para o pessoal da festa como pode a gente estar no século XIX e terem esses pensamentos escravocratas. Isso está no conto, né? E é bem legal o que ela vai dizer sobre a questão da escravidão politicamente, né? Politicamente, vai dizer assim: por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura, porque o seu trabalho é forçado, ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado, ainda dela nos vem o opróbrio, a vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres. Ou seja, ela está falando aqui que os países que já não tem mais escravidão, né?
e já são livres, como vamos encarar? Eles já estão desenvolvendo, né? Se a gente for pensar na Inglaterra, que já está com a questão da Revolução Industrial, que está fazendo pressão para o Brasil, né? Como é que a gente vai encarar esses países, né? Que vamos dizer, de primeiro mundo, já estão em outra, né? Se desenvolvendo. E ela continua. Por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. Aqui ela já está entrando na questão da eugenia, ou seja, já estamos querendo, né, embranquecer o Brasil, porque a gente já pode dizer que não temos sangue escravo, já que tem muitos negros, já que tem muitos mestiços. Quem aqui no Brasil que não tem, né? E depois o caráter que nos imprime e nos envergonha. O escravo é olhado por todos nós como vítima, e o é. O senhor, que papel representa na opinião social? O senhor é um verdugo, e essa qualificação é hedionda. Isso aqui é a fala de uma dos personagens do conto A Escrava, né? De uma mulher branca abolicionista. Ela está questionando a escravidão no Brasil, né? E por último, dentro do romance Úrsula, né, que vem com o conto A Escrava, também logo no final, logo para finalizar, traz um poema de Maria Firmina dos Reis. Ou seja, nós temos dentro desse livro, né, das obras de Maria Firmina dos Reis, além do romance Úrsula, um dos seus contos e uma poesia, né? E ela diz assim na sua poesia, o título é Hino à Liberdade dos Escravos. Salve, pátria do progresso. Salve, salve, Deus da igualdade. Salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se enfim a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. E é isso, gente. Essa foi a análise que nós temos do livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Eu espero que vocês tenham curiosidade de pegar o romance e ler, porque ele é bastante diferente de todos os romances daquela época, porque tudo que você lê dentro do romance vai ser de choque, né, para a sociedade daquela época. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Obrigado pela paciência e até o próximo vídeo.